Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Estamos ao vivo, estamos online para nossa segunda aula, não é isso? A gente já vai entrar nessa segunda parte. Ah, Renanzinho, tem o seguinte, a culpa não é do Renan não, a culpa não é do Renan não, a culpa é minha. A gente tá ainda na primeira parte, tá, Renan? A segunda parte é só de exercício, mas a gente ainda tem um pouquinho de teoria para trabalhar, tá? Eu vou pro quadro. Na verdade, o que a gente tinha falado na aula passada, a gente tinha fechado a primeira resolução de uma equação incompleta. Então, a equação incompleta que apareceu deixa eu ver. Tava aí. As equações incompletas que a gente vai tratar, a primeira que apareceu foi uma equação desse tipo aqui, ó. Né? Aonde não tem B, vamos dizer assim, né? O B é zero. E o primeiro exemplo numérico que apareceu foi esse aqui, né? De que x quadrado, vou botar como estava lá, 3x² menos 4.800 é igual a zero. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o 4.800, passei para o outro lado, dividi por 3 e depois eu tirei as duas possibilidades de raízes, né? Que são 40 e o menos 40. No caso do problema, como ele era contextualizado, lembra? Ficou só 40 como resposta. Mas assim, eu botei o exemplo de novo só para te mostrar como se resolve toda e qualquer equação incompleta aonde o B é zero, né? Aonde o B é zero. Então, quando o B for zero, como é que você vai resolver essa equação? Eu sugiro que você jogue o menos c para o outro lado. Então, ficaria assim, ó, x² menos c igual a zero. Eu pego o c e jogo para o outro lado, e o resultado vão ser dois resultados, ou a raiz de c positiva, ou a raiz de c com seu resultado negativo. Essa é a estrutura de resolução, tá? Que eu peço que você, no próprio site do ProEnem, né, no próprio portal do ProEnem, que você procure executar exercícios de equações incompletas, com listas de exercícios pronta lá, com aquelas escolhas que a gente pode fazer no banco de questões do ProEnem, para você treinar esse tipo de resolução. A gente não tem muito tempo para ficar treinando, né? Aqui nessa aula. A segunda equação incompleta é quando o C, é igual a zero. Então,
uma situação como essa aqui, ó. Essa situação quando o C é 0. Tá? Então, para a gente dar uma olhadinha, como é que isso funciona, né? Vamos voltar para o nosso PPT. Aqui você tem outro exercício de equações incompletas com B igual a 0 de novo, né? Você pode depois tentar fazer sozinho. E aí, bom, aqui já é com o uso do determinante. Então, peraí, eu vou voltar lá, Renan, que eu vou inventar questões incompletas aqui com o C. Então, vamos supor que eu tivesse uma situação como essa aqui, ó. Agora vai sair da minha cabeça, tá? Não tem nenhum problema, eu não estipulei nenhum problema não, é uma equação que vai sair aqui da minha cabeça. X² mais 4x é 0. Então, se você observar, você tem o A igual a 1, o B igual a 4, e observa que nesse caso, quem é 0 é o C. Então, nessa nova situação, eu não consigo, entenda isso, eu não vou conseguir resolver a equação usando a técnica que eu utilizei na primeira equação incompleta. Eu não vou conseguir utilizar essa estrutura de raciocínio nessa equação. Eu não vou conseguir. Então, existe uma maneira de você resolver isso, uma maneira acadêmica, técnica, bonita, nada demais, bem simples, mas que assim, a gente consegue perpassar por essa parte um pouco técnica e se utilizar de um macete. E como é que seria a resolução utilizando o macete? Você observa que se x² mais 4x é 0, uma raiz que é fácil de você identificar, que vai dar como resposta o 0, é justamente se eu igualar o x a 0. Se eu igualar o x a 0, como é que vai ficar essa equação aqui em cima? Vai ficar 0² mais 4 vezes 0. Ora, 0² é 0. 4 vezes 0 dá 0. E 0 mais 0 é 0, justamente a resposta que está aqui. Então, o possível valor para x é o próprio 0. E aí vem uma vantagem dessa minha observação. Em equações incompletas, no caso do C ser igual a 0, uma das raízes sempre vai ser igual a 0. Sempre. Sempre vai ser igual a 0. Então, primeiro macete que a gente pode puxar para esse tipo de equação é que esse x igual a 0 sempre vai ser uma das respostas. Sempre será uma das raízes. Tá, Glaucio, mas são duas raízes. Então, como é que você vai encontrar a outra raiz? Nenhum problema. Olha, x² não é x vezes x? 4x não é 4 vezes x? Então concorda comigo que nessa parte aqui, está todo mundo multiplicando por x? Alguém está sendo multiplicado por x? Então faz o seguinte, divide toda essa equação por esse número que está multiplicando todo mundo, ó. Corta o x, ó. Cortou o x, cortou o x. Eu passo a ter uma equação do tipo x mais 4 igual a 0. Se x mais 4 igual a 0, o x é igual a menos 4. Encontrando, portanto, a outra resposta. Vamos ver se a gente entendeu o que eu acabei de fazer com outro exemplo. Vamos ver se a gente consegue entender com outro exemplo. Ó, vou botar aqui mesmo e vou terminar na outra parte do quadro. Ó. Vamos imaginar que eu tivesse isso aqui. Ó. Eu tivesse x² menos 7x igual a 0. Então, a primeira coisa é o reconhecimento. Você reconheceu que nessa equação do segundo grau,
o A é igual a 1, você reconheceu que o B é menos 7 e você conseguiu identificar que quem é 0 é o C. Então, você com isso, reconhecendo quem é o 0, você reconhecendo que é o C, automaticamente, você já sabe que é esse tipo de resolução e não esse tipo que você vai usar. E qual é, então, como é que você faz esse tipo de resolução? Primeiro, você já sabe que nesse tipo de resolução, uma das raízes é 0. Então, você não precisa nem pensar. Uma das raízes é 0. E qual é a outra raiz? Bom, se x² menos 7x é igual a 0, se todo mundo está multiplicando por x, quando eu divido isso por x, fica x menos 7 igual a 0. Então, o valor de x é igual a 7. Então, observa que você tem sempre como resposta, sempre o x igual a 0. E a segunda resposta? É só você resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Tá certo? Encontrei, portanto, a primeira raiz e a segunda raiz. Vamos fazer aqui um terceiro exemplo. Vamos pensar aqui, ó. 3x² menos 27x é igual a 0. Vamos lá. Primeira coisa que eu posso observar, nessa equação, o A é 3, o B é menos 27 e o C é 0. Então, já identifiquei quem é que torna a equação incompleta e, portanto, já observei que é esse tipo de resolução que eu vou usar. Então, já sei automaticamente que uma raiz é 0. Ao dividir por x essa equação, ó, a nova equação que vai aparecer para mim é 3x menos 27 igual a 0. 3x é igual a 27, x é 27 dividido por 3. Encontrei a segunda raiz, x igual a 9. Tinha a primeira raiz, tinha a segunda raiz. Observa que esses exemplos seriam totalmente diferentes desse exemplo aqui, ó. 3x² menos 27 igual a 0. Parece que é igual, né? Mas observa que nessa situação, o A, de fato, é 3. Só que agora, quem é 0 é o B. E o C é menos 27. Então, observa, até destaquei em azul para chamar a sua atenção. Esse exemplo em azul, ele não segue essa regra aqui. Ela não segue essa regra. Ela volta a seguir a primeira regra. E como é que eu faço para resolver essa equação? Bom, 3x² passa o menos 27 para o outro lado. Se o triplo de um número é 27, é porque esse número é 9. E se x² é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, as respostas são 3 ou menos 3. Tudo bem? Ok? Com isso aí, eu encerro essa passagem de resoluções de equações incompletas. Porque volta e meia aparece. E aí é bom que você resolva da maneira mais rápida, não sei se é a mais fácil, mas é a mais rápida possível, né? Porque eu posso até já seguir o baile aqui, ó. A próxima equação que vai aparecer são as equações completas. E eu entendo perfeitamente que a grande maioria dos alunos utiliza essa técnica do discriminante, né? O que a gente chamava antes de regra de Bhaskara, método de Bhaskara para resolver. A gente chama hoje em dia de método do discriminante, porque é uma fórmula pronta, né? Uma receita de bolo, de tanto que você faz, você acaba decorando e acaba fazendo quase que sem pensar. É super natural isso. O grande problema é que numa prova do Enem, você resolver uma equação de segundo grau
utilizando a fórmula de Bhaskara, honestamente você vai estar utilizando um tempo que não precisava ser utilizado, honestamente ele não precisa ser utilizado, porque existem formas mais rápidas de se resolver uma equação de segundo grau, e que o mais grave, esse tempo poderia ser utilizado em alguma outra questão mais difícil, que você está usando para essa questão, né, desnecessariamente. Mas de qualquer maneira, como é sempre a nossa zona de conforto, a resolução de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, eu vou lembrar o método de Bhaskara, tá? Antes disso, eu vou pedir para você fazer aí o seu print time, daí a sua printada, porque eu vou começar a trabalhar agora com as equações completas. Então, as equações completas são aquelas equações onde o A, obviamente, é diferente de zero, tem que ser, né? Mas principalmente o B e o C, todos os coeficientes são diferentes de zero. Tá? Então essa é uma equação dita completa. Então, equações completas do segundo grau. Elas vão ser equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, aonde o A, o B e o C são números necessariamente diferentes de zero, tá? E aí o próprio slide já deu alguns exemplos, tá? Lembrando que a primeira técnica que a gente vai utilizar é a técnica do discriminante. Tá? Então, eu costumo dividir a fórmula de Bhaskara em duas passagens, né? A primeira passagem é a obtenção desse discriminante e depois a obtenção das raízes. Então, você tem uma primeira passagem que seria a obtenção do discriminante delta. Então, para isso, você tem que lembrar que a fórmula para obter o delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Tá? Aonde A, B e C são os mesmos A, B e C do coeficiente. Tá? Encontrou o valor de delta, você vai agora para a segunda fase, que é a obtenção das raízes. Então, você vai obter o valor de x' e o valor de x duas linhas. O valor de x' é menos b mais a raiz do delta sobre 2a. E o outro é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então você observa que a fórmula é bem parecida. O que muda são esses dois sinais. E é por isso que muitos de vocês transformam essas duas fórmulas numa única fórmula para se decorar, né? Vamos dizer assim, né? Que seria o quê? Você pegaria essa fórmula e condensaria numa única fórmula. Como é que ficaria então? De que a raiz é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, né? E aí você compacta
as duas fórmulas numa só. Para a gente testar como é que isso funciona, vamos pegar aqui alguns exemplos. Dá uma olhadinha aqui. Vamos olhar aqui alguns exemplos importantes. O primeiro exemplo, x² menos 5x mais 6. Então, o primeiro exemplo, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, nessa situação, a primeira coisa que eu acho importante a gente fazer para resolver, a primeira coisinha é identificar os coeficientes A, B e C. E aí, nessa primeira parte, muito cuidado com os sinais da equação do segundo grau, né? Cada coeficiente vai levar o sinal da equação. Então, aqui, ó, é 1 de 1x². O B é menos 5 de menos 5x. E o C é 6 positivo. Tá certo? Então, tendo encontrado os valores de A, B e C, o próximo passo, pessoal, obviamente, que vai ser encontrar o discriminante delta, né? Usando a fórmula. Delta é igual a B ao quadrado, o B é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, lembra que menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25, né? Ou se você lembra da propriedade, expoente par com número negativo fica positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 é 1. Encontrei o delta. Encontrei que o delta vale 1. Agora eu vou para a obtenção das raízes. Então, o valor do x será menos b, então, menos o valor de b é menos 5, cuidado com isso, tá? O valor de b é menos 5, então, menos o valor de b é menos o menos 5. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes 1. Então, isso vai gerar duas respostas, né? Porque menos menos 5 é o oposto de menos 5. Então, isso dá 5. Se eu começar com o sinal de mais, a raiz de 1 é 1. E 2 vezes 1, 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2 dá 3. Já a segunda raiz vai ser 5 menos 1 sobre 2. Sai o sinal de mais, entra o sinal de menos. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, nesse momento, você encontrou as raízes. 3 e 2. Né? 3 e 2. Observa, né? Só por curiosidade, para não perder a oportunidade. Observa que x igual a 3 e x igual a 2, se você substituir ou 3 ou 2 no lugar do x, você vai zerar de fato a equação. Ó. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Então, 4 menos 10 dá menos 6. Mais 6 dá 0. E 3, mesma coisa. Ó. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Então, 9 menos 15 dá menos 6. Mais 6 dá 0. Tá? Ok? Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo está aqui, ó. x² menos 11x mais 30. x² menos 11x mais 30.
Então, o nosso A é 1 de novo, o nosso B é menos 11 e o nosso C é 30. Então, nesse caso, o nosso delta vai ser B² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, menos 11 quadrado é 121, tá? 11 vezes 11, 121. O 4 vezes 1 vezes 30 é 120. Então, o nosso delta é 121 menos 120, que é 1. Então, a nossa raiz vai ser menos o B, menos o menos 11, mais ou menos a raiz do 1, dividido por 2 vezes 1. Então, a primeira raiz vai ser 11 mais 1 sobre 2. Isso dá 6. E a segunda raiz vai ser 11 menos 1 sobre 2. Ou seja, 5. Tá? Com isso a gente encontrou, de novo, 6 e 5, tá? E, finalmente, a terceira equação, vamos dar uma olhadinha na terceira equação? A terceira equação é 3x² menos 11x mais 10. Então, 3x² menos 11x mais 10 igual a 0. Aqui eu vou ser um pouquinho mais sucinto, eu vou ser um pouquinho mais objetivo. O delta vai ser b² menos 4 vezes A vezes C. Então, observa que o delta vai ser 121 menos 120 e o delta é 1. A primeira raiz vai ser menos B mais a raiz de 1 dividido por 2 vezes 3, né? 2A é 2 vezes 3, que é 6. Então, 12 dividido por 6 dá 2. Já a segunda raiz é 11 menos 1 dividido por 6. Isso dá 10 sextos, né? Se você quiser simplificar por 2, vai dar 5 terços. Então, tá aí. Você tem a forma completa utilizando, a primeira técnica utilizada é a fórmula do discriminante, tá? Como você pode observar, essa técnica, ela é uma fórmula, é praticamente uma receita de bolo, onde se você, como é uma espécie de algoritmo, né? Se você respeitar todo o processo, todo o passo a passo, automaticamente você vai acertar. Você só vai errar se você desviar alguma conta, cometer alguma falta de atenção nos sinais. Mas, tirando isso, essa fórmula sempre vai te dar a resposta certa, não há qualquer tipo de exceção à resolução do método do discriminante. Bom, então por que a gente só não aprende isso? Por que isso não é a única forma de se resolver, já que ele resolve qualquer equação? Porque como você vai fazer uma prova que testa a sua velocidade de execução, o método do discriminante, antigo método de Bhaskara, ele te obriga a usar um tempo que não é necessário, né? Ele te força a usar um tempo totalmente desnecessário. E a segunda técnica que eu vou te apresentar, ele acaba te possibilitando justamente enxugar esse tempo, reduzir esse tempo de uma maneira bem significativa, né? Eu estou falando da técnica da soma e do produto das raízes, né? E como é que a gente consegue entender a soma e o produto das raízes? Se você observar, ele é bem intuitivo. Essa fórmula é extremamente intuitiva da soma e produto, porque a soma e produto ela já apareceu nos 3 exemplos, pessoal. Nos 3 exemplos ela apareceu.
Vou te explicar como ela apareceu. Quero que você observe as raízes, as respostas de cada uma das equações. E quero que você observe que se eu somar as duas respostas, essa soma, de alguma maneira, ela aparece no início da equação com um sinal trocado, percebeu? Ó, 3 mais 2, 5, o valor que aparece aqui é menos 5. 6 mais 5, 11, o sinal que aparece aqui é menos 11. Se você somar 2 com 5 terços, você não vai encontrar menos 11 como resposta. A gente tem que entender por que que isso funciona, né? De repente não é exatamente da maneira que eu estou imaginando. E se você observar esses dois exemplos, 3 vezes 2 dá 6, exatamente o outro valor. 6 vezes 5, 30, exatamente o último valor. E 2 vezes 5 terços dá 10 terços, não é exatamente o que está aqui. Então a gente precisa, é quase essa coisa intuitiva, a gente só precisa dar uma melhorada para que a gente consiga entender os três exemplos. Então, a segunda técnica que a gente vai ver aqui é a técnica da soma e produto, né? Então, técnica da soma e produto, segunda técnica. Segunda técnica vai ser a soma e produto. Então, essa técnica diz o seguinte, estou eu ali com a equação de novo, ax² mais bx mais c igual a 0. Para eu encontrar a soma, se eu quisesse encontrar a soma das raízes, por definição, eu não vou entrar muito no mérito da demonstração não, tá? A fórmula é sempre menos b sobre a. E o produto é sempre c sobre a. Então, eu confesso a você que eu já estou mostrando para você as fórmulas. Não vou demonstrar porque que essas fórmulas aparecem desse jeito, mas eu vou te mostrar como aplicar essas fórmulas. Então, na prática é o seguinte. Na prática, o ideal, preste atenção no que eu vou te falar para você poder utilizar da melhor maneira possível essa segunda técnica. Eu espero que essa segunda técnica seja o seu plano A para resolver equações de segundo grau. Que você treine para quando você chegar na hora da prova do Enem, que ele seja, essa técnica seja o seu plano A. Então, na prática, o que você vai fazer é o seguinte, olha só. Se a equação do segundo grau for uma equação onde o A vale 1, então vamos lá, na prática. No caso do A valer 1, a sua equação vai ficar x² menos bx mais c igual a 0. O seu valor de menos b já é a soma. Ele já representa a soma das raízes. Então você pode muito bem reescrever essa equação desse jeito, onde S corresponde à soma das raízes. Mas o coeficiente C já é o próprio produto das raízes. Correto? Então vamos ver se a gente conseguiu entender o que eu estou falando. Vamos para a prática agora, vamos para a prática. Vou apagar a resolução pela técnica, tá?
Vou apagar a resolução pela técnica do discriminante. Então, vou apagar tudo isso aqui. Ó, vou apagar tudo isso aqui. Como é a primeira vez que a gente vai fazer, eu vou fazer bem mastigadinho, ó. Comparando essa fórmula com essa, eu estou descobrindo que o S menos S é igual a menos 5. Então, se menos S é igual a menos 5, poxa, o S é igual a 5. E o P é 6. Então, vamos pensar no seguinte, pessoal. A soma, o S não é a soma das raízes? Eu tenho dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. Eu tenho dois números que, quando somados, resultam em 5 e, quando multiplicados, resultam em 6. Espera aí, faz o seguinte, vamos imaginar que a gente não soubesse a resposta. Começo por onde? Qual dica eu começo? Eu começo pela dica do produto ou dica da soma? Eu começaria pela dica do produto. Por quê? Porque existem menos pares de números que multiplicados dão 6 do que pares de números que somados dão 5. Então, por exemplo, quais são os números que multiplicados dão 6? 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. E não existe nenhum outro número, nenhum outro par de números que multiplicados dão 6. São eles. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Em ambos os casos, a resposta realmente é 6. Agora, desses dois pares, qual é o único, e sempre vai existir somente um único par, que a soma é 5? Vamos dar uma olhada? 1 mais 6 e 2 mais 3. 1 mais 6, 7. 2 mais 3, 5. Ora, eu não quero que a soma dê 7, eu quero que a soma dê 5. Então, o único par de números que concorda com o produto e também concorda com a soma são os números 2 e 3. Então, as raízes são, de fato, 2 e 3. Qual é o ideal, pessoal? Qual é o ideal? Não é para fazer isso agora. Qual é o ideal que você faça